Queridos, o texto que nós utilizamos aqui, ele tem uma variedade de versões aonde o texto se mostra um pouco diferente, mas que o conteúdo é o mesmo. Nós estamos usando aqui, por exemplo, a atualizada, que diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios, vem do Senhor. Provérbios 16:1. Na atualizada, na NAA, ele diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E se você entendeu, pode dar um glória. Aí é sempre 16:1 que eu estou lendo, tá, queridos? Lá na multimídia, é 16:1, tá? Na século 21, diz assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Várias vezes você verá aqui que o coração do homem, os planos do homem, eles nascem através do coração. E é aqui que a gente faz planos. E a gente elabora planos a partir do nosso coração. A gente começa a desejar alguma coisa, e aqui o texto está dizendo para nós: mas do Senhor vem a resposta da língua. Se for possível, coloque na NAA, por gentileza. NAA. Resposta certa vem dos... Isso aí. Vamos lá no 3 todos juntos? 1, 2, 3. O coração do ser humano pode fazer... A resposta certa vai dos lábios do Senhor? A resposta certa vem. Se a resposta, eu posso fazer planos, eu posso orar, mas a resposta certa, ela vem. Você está esperando uma resposta de Deus? Então já comece já recebendo uma palavra para o seu coração. Ela vem. Ela virá. Ela vai, de alguma maneira você vai viver essa resposta. A resposta certa está dizendo que ela vem dos lábios do Senhor. Então receba isso. Não duvide. Não duvide. Mas está demorando. Mas eu não estou vendo. Mas eu não sei como é que é. Uma certeza você tem. Ela vem. E se ela vem, nós, no primeiro momento, estamos levando a nossa oração. Mas o Senhor está trazendo a nós a sua resposta. A grande questão, queridos, desse texto é a gente imaginar o que é a resposta certa. Eu provoquei vocês perguntando o que seria uma resposta certa para você. E você pode ter necessidades as mais latentes, as mais urgentes, as mais necessárias, e a gente sempre tem uma resposta que a gente idealiza como a melhor resposta. Vamos imaginar aqui alguns cenários rápidos, só para a gente pensar um pouco nisso. Imagine, por exemplo, Marta e Maria, do capítulo 11 do Evangelho de João. Vocês lembram lá? Lázaro está morrendo. Ele está doente e vai morrer. Se você pergunta para Marta e Maria qual era a resposta certa, Marta e Maria diriam que ele venha já, que ele chegue agora, que ele venha agora e cure o meu irmão. Essa era a resposta certa que vinha do Senhor? Era? Não. Qual era a resposta certa que veio do Senhor? 4 dias depois ele chegou para manifestar a glória dele. Se ele fizesse como Marta e Maria queriam, seria apenas mais um milagre. Só que na agenda de Deus estava escrito: eu vou fazer algo glorioso nesse episódio. Hoje a morte será vencida. E eu te pergunto, é melhor ficar com a resposta de Deus ou de Marta e de Maria? E se a gente pensasse em Israel, do capítulo 8, quando eles pedem um rei para Deus?
Na oração deles, eles queriam um rei. E Samuel ficou triste no seu coração. E o próprio Deus disse: eles não rejeitaram você, Samuel. Eles rejeitaram a mim. Em outras palavras, a resposta certa seria eu ser o rei deles. Mas eles querem um rei humano. Qual que é a melhor resposta, queridos? E se a gente pensasse nos discípulos, Pedro mesmo chega para Jesus e diz: Senhor, não morra, ou não entregue a sua vida, ou não passe pela morte. E Jesus disse o que para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, já imaginou se a resposta que Pedro achava ser a certa tivesse acontecido, irmãos? Nós não estaríamos aqui hoje. E se a gente pensasse em Azarias, Misael e Ananias, vocês lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abdinego? Qual seria talvez a resposta certa deles? Senhor, faz alguma coisa aqui, porque eu não quero ir para essa fornalha de fogo, eu não quero entrar lá dentro. Só que na agenda de Deus vocês vão passear lá dentro e essa história ficará marcada para todas as gerações, aleluia. A resposta certa de Daniel, qual seria? Quando ele estava na cova dos leões, quem sabe seria nem entrar na cova, que aqueles homens que me denunciaram, que eles sejam agora, que aquilo que eles planejaram contra a minha vida, eles recebam. Mas hoje podemos olhar para a palavra de Deus e ver uma passagem maravilhosa, aonde este homem dormiu com os leões e ele saiu dali ileso, sem um arranhão, porque essa é a resposta certa de Deus. E se a gente pensasse na resposta certa para Gideão, Gideão provavelmente nunca, eu não acredito que Gideão, em algum momento da sua vida, ele oraria dizendo: eu quero só 300 para essa batalha. Eu não acredito que ele faria essa oração. Mas essa era a vontade perfeita de Deus. Vocês vão vencer essa batalha, aonde tem gente incontável, o inimigo é muito maior, mas eu não preciso mais do que 300 para que vocês digam que não foi pela capacidade, pela força e pelo braço de vocês, mas fui eu que vos dei livramento, aleluia. E para Moisés, queridos, quantas vezes Moisés fez pedidos a Deus, que se Deus tivesse atendido, como é que seria a história? Já no chamado de Moisés, Moisés disse: manda outro em meu lugar, manda outro, eu não posso, eu sou gago, eu não consigo. Imagine se Deus tivesse mandado outra pessoa no lugar de Moisés. Mas a resposta certa de Deus era Moisés. Moisés era a pessoa escolhida para aquela missão e concluiu aquela missão, aleluia. Mesmo esses homens, nós veremos episódios na vida deles, onde orações deles são respondidas e orações deles não são respondidas, queridos. Mas o que eu quero primeiro frisar aqui para vocês, é que às vezes aquilo que para nós parece uma oração correta, porque nenhuma dessas orações eram ilegítimas, nenhuma destas orações não eram razoáveis. Todas essas orações, se fossem feitas diferente, se Marta e Maria estivessem orando: eu quero um milagre agora, queridos, isso não é uma loucura, não há nada de ilegal, nem pecado nem tampouco isso afetaria a salvação dela. Mas ela deixaria de viver uma história maravilhosa que Deus estava escrevendo para a vida dela, porque ela ia querer do jeito dela. Se Jesus vai no mesmo momento em que Lázaro estava enfermo, nós apenas ouviríamos uma história. E Lázaro estava enfermo, elas mandaram chamar, Jesus foi até lá, curou e a história continua. Aí você pega o capítulo, um dos maiores capítulos do livro de João, e está na história de Lázaro, porque a história é maravilhosa, cheia de detalhes, mostrando um Deus que ele age no tempo dele, do jeito dele, para a glória dele, com a finalidade dele, com o propósito dele, e até hoje nós glorificamos o nome dele. O que a gente quer nesse primeiro momento, queridos, é a provocação de saber
qual é a melhor resposta? E a melhor resposta vem do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, a maioria das nossas sugestões a Deus, elas são cabíveis, nem é pecado, é algo que a gente olha e fala, ó, faz sentido. Afinal de contas, é para salvar o meu filho, é para salvar o meu marido. São petições legítimas, queridos, mas que na sua maioria não acontecem do jeito que a gente imagina. Quem sabe se a gente... Eu estava pensando quando eu vinha para cá, qual foram as orações de José em todo o tempo que ele estava preso? Vocês conseguem imaginar isso? Eu posso estar enganado, isso não é bíblico, tá? Não está na Bíblia. Mas eu acho que não seria nenhum pecado eu dizer que algumas vezes José disse, como eu gostaria de voltar para casa. Como eu gostaria, Pai, se o Senhor me desse o privilégio de eu voltar para casa. Se eu pudesse novamente estar em casa, Pai. Quem sabe até numa oração tímida, dizendo, Pai, deixa eu dizer uma coisa, me permita dizer uma coisa, eu sei que teus caminhos são os melhores, eu acredito nos sonhos que o Senhor me deu, mas como eu gostaria de estar com meus irmãos em casa. Por mais que eles tentaram me matar, eu gostaria de estar em casa. Será que em nenhum momento ele pensou nisso? Quem sabe até orou isso? Mas nunca aconteceu. E aí, e o final? Foi muito mais glorioso. Muito mais glorioso. Sabe o que nos ensina, queridos? Se a gente parar para pensar nesses homens e as respostas de Deus, é que a resposta de Deus é a melhor, inquestionavelmente. E em segundo, a resposta de Deus para nós é impensável. O que Deus vai fazer através da área que Ele está operando na sua vida, nem nos teus melhores sonhos ficará do jeito que você está imaginando. Você não consegue sonhar com o que Deus vai fazer no meio dessa história. José poderia passar a vida sonhando que ele jamais imaginaria que ele seria governador da terra e o salvador da humanidade daquele momento. A fome veio e a fome mataria geral, queridos. No entanto, Deus colocou ali uma pessoa para ser o salvador, não só do Egito, mas também de Israel. Nem nos melhores sonhos de José ele sonharia com isso. E eu estou falando de alguém que sabia sonhar. Eu raramente lembro dos sonhos. Eu sou péssimo para sonho. Quando as pessoas me contam sonho, então eu falo, Senhor, tenta me dar uma luz aí, porque o Senhor tem que falar um pouquinho mais alto que sonho para mim, eu tenho uma interpretação muito pessoal quanto a sonho. Mas José era perito nisso, e nem ele conseguiria sonhar com o final da sua história. Queridos, o que eu quero te dizer aqui é fique atento e tenha a sua vida entregue na mão do Senhor. Se você entregou a sua vida para o Senhor, de fato e de verdade, agora confia nele, porque o final já está escrito, porque o amanhã já está definido, e você vai glorificar de pé, e você vai testificar, porque melhor é o caminho do Senhor, aleluia. Queridos, essa é uma rápida provocação para a gente pensar quanto é melhor. Mas agora eu gostaria que você caminhasse comigo em dois textos, que praticamente eles definem isso para nós. O primeiro texto que eu quero que você leia comigo, está em Tiago capítulo 4. Preste atenção nesse texto, irmão. Preste atenção nele, porque aqui já tem a resposta, o quanto a gente precisa melhorar a compreensão de como nós oramos bem, e de como a gente sabe orar, e de como a gente sabe pedir. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Ele já começa assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam. E aqui na tradução que está sendo usada, está dizendo os prazeres que estão em conflito dentro de você. Olha o tamanho do problema, o problema está aqui. Está falando de onde que vem as nossas guerras, as nossas pelejas, as nossas lutas, as nossas inquietações? Vem disso. São desejos que estão guerreando dentro de nós. Nós vamos ler daqui a pouco mais um texto, para a gente lembrar como que o nosso coração é perigoso. Mas enquanto isso, veja que o problema está aqui. Dentro de nós existe uma guerra,
com os nossos prazeres. E eles estão ali o tempo todo tentando encontrar o seu lugar. E aí ele continua dizendo: cobiçais e nada tendes, matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pediu. Então o segredo aqui, vocês fazem e não recebem. Por quê? Porque não pede. Então tá fácil. Então é só pedir. Ó o verso 3. Pedis e não recebeis. Por quê? Aí fica complicado. Se a gente não pede, é porque não pede. E se pede, ainda pede mal. Agora, por que a gente pede mal? O versículo responde. Por quê? Para gastar em vossos deleites, ou para esbanjarem em seus... Irmão, isso aqui já é o problema para a gente realmente caminhar segundo o coração de Deus, está aqui. Dentro de nós, a guerra pelos nossos prazeres e desejos. Nós estamos numa sociedade onde se prega hoje, queridos, a busca pelos prazeres pessoais, a autorrealização. Isso vai na contramão do Evangelho. O Evangelho é a renúncia. O Evangelho é morrer para viver a vida de Cristo. O Evangelho é você ter um novo nascimento. Se eu tenho um novo nascimento, é que o velho morreu. E se o velho morreu, eis que todas as coisas são passadas e eis que tudo se fez novo. No entanto, queridos, há uma guerra dentro de nós que hoje, na sociedade em que vivemos, isso está sendo cultivado. Isso está sendo potencializado. As pessoas estão dizendo isso, faça o que te dá prazer, faça o que você gosta, vai atrás dos teus sonhos. E aí fica difícil de a gente receber resposta que vem de Deus, se o meu sonho do meu coração não está batendo com a vontade de Deus. Como que eu vou entender a vontade de Deus? Jesus está dizendo, eu vou ir lá para curar a Lázaro, mas não vou hoje, vou daqui 4 dias. Mas eu estou dizendo, tem que ser hoje, a agenda é hoje, ele está piorando, ele vai morrer. E quem sabe no outro dia eu vou lá e digo, não precisa vir mais. Ele já morreu. Ele já morreu, eu falei que era ontem. Eu falei que o senhor tinha que ter me atendido até ontem. Olha, hoje ele já morreu e não tem mais jeito. Deixa Deus agir, alinhe o seu coração ao coração de Deus, busque a vontade do Senhor, busque a conhecer o Senhor, querido. Senão nós estamos buscando os desejos do nosso coração, e quem busca só desejo do seu coração, vai pedir e não vai receber, porque pede mal, pede para gastar nos seus próprios prazeres. Quanto glória a Deus e aleluia, meu Deus, cri, 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 esse é o som da adoração, cri, 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 não se preocupa não, não se preocupa que a palavra tem que fazer o que ela vai fazer e você será abençoado e é isso que importa. Queridos, então Tiago mostra para nós 2 problemas, um que a gente não pede e o outro que a gente não sabe pedir. Só que, quando a gente olha para o texto diz para nós que a gente pode pedir, e que o nosso coração tem essa função de pedir. Então quero que você também leia comigo, Jeremias capítulo de número 17. Jeremias capítulo de número 17. A internet está um pouquinho mais lenta aqui. Não. Só um pouquinho. Jeremias capítulo 17, verso... Sem o óculos hoje. Verso 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor.
Verso de número 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é... E o verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Queridos, quando a gente encontra um verso desses, diante daquilo que a gente leu, só existe uma maneira de a gente conseguir aprender a pedir. É uma vida submissa à vontade de Deus. Não tem outro jeito. Se Deus não estiver no controle, queridos, os nossos pedidos que fluem do nosso coração podem parece bonito, parece cheiroso, parece legal, mas no final das contas, o caminho final é perigosíssimo. Eu vou contar uma historinha que, para ilustração, ela é muito boa, mas é historinha sem H, tá? Eu ouvi isso há quase 30 anos atrás, não sei se é verdade, também não duvidaria se fosse, mas eu acredito que isso é só uma história ilustrativa. Para ilustração nos serve. Diz que uma pessoa estava aleijada num culto de milagres e pedindo para Deus a curar. E o pregador animado começou a orar por cura, e pessoas levantavam de cadeira de rodas, pessoas começavam a ver, pessoas começavam a falar, mudos começavam a falar, e milagres aconteciam, mas aquele paralítico não andava. Até que o pregador naquela noite, que era a última noite, ele falou: hoje eu vou orar a noite toda, mas eu quero uma resposta do céu. E ele orou a noite toda, e foi lá e orou por aquele paralítico, e no outro dia o paralítico levantou. E o paralítico levantou dali e foi matar a pessoa que tinha colocado ele na cadeira de roda. Se é verdade eu não sei, mas serve para uma coisa, queridos. Quem diz que a resposta, por melhor que seja, é a resposta correta? Tem coisas que Deus tem que trabalhar em mim antes de que o milagre aconteça. Se nesse episódio, que pode ser apenas uma história ilustrativa, nós estamos falando de uma pessoa que ainda não estava preparada para receber o milagre, nós temos muitos casos do nosso dia a dia, de jovens e adolescentes que querem um carro na hora errada, que ainda não têm maturidade para dirigir um carro, ou para casar, ou para namorar, e tantas outras coisas. E no reino espiritual, Deus nos conhece perfeitamente. Lembra do Pedro? Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Pedro disse: jamais, jamais eu te negarei. Pedro achava que se conhecia, queridos. Mas quando aconteceu o episódio, ele descobriu que quem conhece o homem de fato é Deus. Quem conhece o coração do homem é Deus. E Deus não conhece para estar condenando ou excluindo. Deus conhece para construir. Deus conhece para melhorar e colocar as coisas no lugar. Porque o mesmo Pedro que ele disse: você me negará, ele encontra com Pedro depois, diz: tu me amas, apacenta as minhas ovelhinhas. Ele não foi lá para condenar a Pedro, mas dizer: as minhas promessas estão de pé. Amém, queridos? E mais um texto bíblico que eu gostaria de caminhar com vocês, que está em 1 Reis, capítulo de número 19. Desculpe, é 2 Crônicas, capítulo 1. 2 Crônicas, capítulo 1. E é aqui que eu quero caminhar para finalizar essa mensagem, no exemplo de um homem que nos ensina a orar, nos ensina a pedir, nos ensina a receber. Eu até diria que foi uma oração que surpreendeu a Deus. Eu acho tremendo essa passagem. 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 6. Quem encontrou, diga amém. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe:
pede o que queres que eu te dê. A tradução que está aqui é a mesma da minha, né? Pede o que queres que eu te dê. Foi como eu comecei essa mensagem. Se Deus estivesse te fazendo essa pergunta aqui, qual é a tua resposta? Queridos, as possibilidades aqui são infinitas. Isso aqui é um cheque assinado com um valor ilimitado, dizendo pode colocar o número que você quiser nesse cheque. Aí todo mundo lembra ainda o que é cheque aqui? Pode ser Pix, né? Pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão disse: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Verso 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Olha esse para, preste atenção nesse para. Olha o que ele pediu e a finalidade daquilo que ele pediu. Para que possa sair e entrar perante este povo. Pois, quem poderia julgar a esse tão grande povo? E agora Deus vai falar o que achou do pedido de Salomão. Então disse Deus a Salomão: porquanto houveste isso aonde? No seu coração. Olha lá, ó, que coisa linda. E não pedisse riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos ou dos que te odeiam, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para quê? Para poderes julgar o meu povo, que sobre o qual te constituí rei. A sabedoria e o conhecimento te são dados, e te darei riqueza, bens, honra, quais nenhum outro rei teve antes de ti, e nem depois de ti haverá. E se você não deu um glória a Deus, perdeu uma oportunidade maravilhosa. Queridos, o lindo aqui é que Deus começa nisso, dando para ele um cheque branco, dizendo: pede o que você quer. Vai, fala aí o que você quer. O que você quer? Bom, eu acho que eu tinha tirado um zero bonito aqui. E tudo aquilo que Deus disse para ele que ele não pediu foi a primeira coisa que eu pensei. Vocês já não fizeram esse teste já com vocês? Se chegasse o gênio da lâmpada e falasse que tem 3 pedidos? Hã? Quem que não pensa primeiro riqueza? Quem que não pensa primeiro dinheiro, dinheiro? Saúde, saúde. Não sei a ordem que você vai colocar, mas você vai colocar mais ou menos por ali. E aí, Salomão, com um cheque em branco, ele diz: olha, eu preciso de sabedoria e conhecimento. Para quê? Porque tem gente que até pediria sabedoria e conhecimento. Mas para quê? Para ser sábio. Para ser sábio, para ter mais conhecimento, para mostrar que é mais inteligente. Ele diz: olha, a sabedoria que eu preciso é porque o povo é teu, e não existe ninguém capaz de dirigir esse povo. Então eu preciso da tua sabedoria para dirigir esse povo. Olha que coisa linda, queridos. É ele se anulando e dizendo: quer saber de uma, pai? O que interessa aqui é que eu faça esta obra glorificando o teu nome. O teu povo precisa ser dirigido por uma sabedoria maior do que a terrena. Eu não sou capaz, eu preciso da sua capacidade. Então isso fez os olhos de Deus brilharem num palavreado nosso, né? Deus diz: olha como você fez um pedido bem feito. E aí ele mostra como que o homem pensa. Como que a gente pensa? Ele diz: olha, você não pediu riqueza, você não pediu bens, você não pediu honra, não pediu a morte dos que te odeiam, você não pediu muitos dias de vida. Em outras palavras, essas categorias são as que mais pedimos. Dos 8 bilhões de habitantes, provavelmente, todos nós estaríamos aqui, queridos, pedindo alguma coisa dessas. E são coisas legítimas, e são coisas boas, por um lado. No entanto, Salomão vai além. Salomão agora, ele para de pensar em si, e pensa em Deus, e pensa no povo de Deus, e pensa na necessidade do povo, e pensa quem pode ajudar o povo. Queridos, ele é o rei. Ele é o rei que Deus deu para aquele povo. Ele é o rei que vem de uma linhagem aonde Davi é o exemplo maior.
Então, se a gente olha para Salomão, ele poderia estar todo cheio de alto, se dizendo, eu consigo, eu resolvo, porque eu fui escolhido, porque eu sou o cara que Deus falou que seria. Mas Salomão está dizendo, não tem ninguém capaz. E só existe um que pode dar essa capacidade, é o Senhor. Quantos pedidos eu tenho para fazer? Um só? Então o que eu preciso é sabedoria e conhecimento. O restante, glória a Deus e aleluia. Mas se eu conseguir dirigir esse povo, se eu conseguir orientar esse povo segundo o teu coração, eu zerei a vida. O que Salomão está dizendo, queridos, e Deus está confirmando isso, é que ele não ficou elencando as suas prioridades. E o problema das nossas orações é que 99% delas, elas estão focadas nas nossas prioridades. E às vezes até quando a gente ora com oração que parece que é para o outro. Minha esposa foi num evento em Curitiba, um tempo atrás, muito tempo atrás, mais de 15 anos, e o evento era sobre Cristo, Escola de Cristo. E nesse evento, o pregador recebe uma pessoa que fala com ele, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus, e eu quero que Deus entre em ação, e ok, o que você precisa? Eu quero que Deus encha a igreja, eu quero que Jesus cure as pessoas, eu quero que Deus faça coisas maravilhosas. E o pregador perguntou para ele, mas para que você quer isso? O homem quase que entrou na carne. Como assim? Estou pedindo para encher a igreja, claro que é para Deus. Eu estou pedindo cura, maravilha, lógico que isso é para Deus, tudo isso é para Deus. Vai, irmão, ora em casa e depois você conversa comigo. Ele foi para casa, voltou e veio pedir perdão para o pastor. Falou, pastor, a verdade é que as minhas intenções, elas não estavam alinhadas ao coração de Deus. Eu queria a maior igreja para ser a igreja de destaque do bairro. Eu queria que as pessoas fossem curadas para que a igreja se tornasse notória para as pessoas. A gente às vezes até pedindo coisa certa, a gente pede com intenções erradas, queridos. Para que você quer que Deus cure a sua saúde? Para que você quer que Deus entre com salvação dentro da sua casa? Para que você quer essa resolução na vida financeira? Para quê? Será que estamos alinhados ao coração de Deus? Não existe pedido alinhado ao coração de Deus que não receba um sim do Senhor. Deus nunca deixa de responder uma oração. Não existe oração não respondida. Existem 3 respostas de Deus para qualquer e todo tipo de oração: sim, não e espera. Você em uma dessas 3 você já está. E aqui a mais temos que nos preocupar é com o não. Por que não? E muitas vezes é porque não estamos alinhados, não é porque Deus não quer. O que está faltando é alinhamento de propósito. Eu quero para quê? Se realmente a minha vida é para glorificar o Senhor, e se tudo o que tenho, sou, e tudo aquilo que faço é para a glória de Deus, se prepare porque o milagre está te visitando agora, em nome de Jesus. E para isso, queridos, eu preciso alinhar a minha vida à palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, buscar a vontade do Senhor. O mesmo capítulo 4 de Tiago, ele diz, buscai ao Senhor, invocai ao Senhor, enquanto Ele está perto. E se você continuar, ele vai dizer, para se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Orações com humildade, orações com posicionamento, orações com entrega, orações com alinhamento, queridos, são orações que estão indo no caminho certo. E eu quero finalizar dizendo para você uma coisa: muita gente já está vivendo a resposta e não sabe. Muita gente já está vivendo a resposta e não sabe. José, queridos, ele começou a viver a resposta quando o pai disse, vai lá e chama teus irmãos, procura os teus irmãos. Começou a resposta de Deus na vida dele. E ele foi parar dentro de uma cisterna. E para mim e para você, tipo assim, começou a dar tudo errado.
algum pecado, eu fiz alguma coisa errada. E Deus estava dizendo, agora começou o momento que eu tinha marcado na sua história. Espera um pouquinho que você vai viver o teu milagre, mas agora começa dentro dessa cisterna. Às vezes, querido, você começou a pedir algo que Deus diz, você quer mesmo? Quero. Então agora eu vou começar o milagre, vai virar tudo. Vai começar a parecer que está tudo indo ao contrário. Parece que começou a dar tudo errado. Não está dando tudo errado. Deus está alinhando. Está dando tudo errado, Deus está alinhando e já começou o processo de milagre e do que Deus tem planejado e prometido para a sua vida e para a sua história, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, você já está vivendo e não sabe. Essa cisterna já é o primeiro passo para aquilo que Deus já prometeu para a sua vida. Você não vai morrer nem dentro dessa cisterna e nem nesse processo, porque Ele está te protegendo. Você vai passar sustentado pelas mãos do Altíssimo. Você vai passar amparado pelas mãos do Altíssimo. Você está debaixo das asas do Altíssimo. Somente confie, somente creia. Se preocupe em viver alinhado, se preocupe em viver a santidade, se preocupe em conhecer o teu Deus, porque o restante Ele já tem tudo planejado. Queridos, há uma unção neste ambiente. Eu não sei o que ele está fazendo, mas é essa aqui, ó. Ele está virando alguma coisa. Certa vez, Deus disse para Moisés: eu não vos trouxe por outro caminho, mas vos trouxe pelo mar, para que vocês, olhando para os outros povos, não voltassem para o Egito. Parecia que a estrada que Deus tinha trazido eles, ou pelo caminho que trouxe, não era a resposta certa. E Deus está dizendo, não, essa era a resposta certa. Hoje estamos em 2024, olhando a história desse povo e dizendo, não há outro Deus como esse Deus. Esse é o único, genuíno e verdadeiro Deus, que escolhe uma nação e que faz eles andarem em um deserto, alimentando, protegendo, guardando, salvando e construindo histórias. Mas na hora que eles estão saindo, quem sabe eles estavam ali para dizer, Senhor, eu tenho aqui umas rotas melhor, tem um outro caminho que é mais fácil para chegar. E Deus, que já está olhando lá na frente, Ele está falando, por aí vocês não chegam. Não importa o caminho mais rápido, importa o caminho mais certo. Você quer o mais rápido ou você quer o mais certo? Você quer o mais rápido ou quer o mais certo? Pergunta para quem está ao seu lado. Você quer o mais rápido ou você quer o certo? Numa sociedade que hoje clica e quer tudo na mão na hora, Deus continua buscando pessoas e dizendo, pede-me o que você quer, abre o seu coração, fala, Ele é todo poderoso, Ele pode fazer. Eu preciso ter um coração alinhado, os meus sonhos precisam ser os sonhos de Deus, os meus propósitos precisam ser os propósitos de Deus, eu preciso desejar a Deus, ao ponto de que os meus maiores sonhos, seja a vontade de Deus, se cumprindo plenamente na minha vida.
Não importa se vai demorar 1 ano, não importa se vai demorar 2 anos, não importa se vai demorar 10 anos, mas eu tenho a certeza que Ele está junto e que isso vai acontecer e o nome dEle será exaltado. Se coloque de pé, queridos. Pede-me o que queres. Pede-me o que queres. Eu poderia falar de orações não respondidas. Homens poderosos como Elias, que certa feita ele pede a própria morte. Diz, chega, basta. E Deus olha para ele, em 1 Reis, capítulo 19, 4, e diz, não, essa oração eu não respondo. Essa oração eu não respondo, e você tem mais coisa para fazer. Para Elias tinha acabado. Para Elias era o ponto final. Para Deus era apenas uma vírgula e tinha uma nova história maravilhosa. E olha, queridos, a resposta de Deus é tão poderosa, é tão maravilhosa e é tão maior que Elias, um homem que mal abria a boca e Deus respondia. Pensa num homem com uma oração poderosa. Se Elias não for top 1, ele está ali, irmãos. No entanto, a oração que ele pediu, talvez mais profunda do coração dele, pela amargura, pela solidão, pelo momento que ele estava vivendo, Deus não só não respondeu naquela hora, ele nunca foi respondido. Elias não experimentou a morte, ele foi arrebatado numa carruagem de fogo, porque a vontade de Deus é muito melhor, a resposta certa de Deus, ela é maior, aleluia! É muito melhor. O seu rascunho pode parecer bonito para você, mas não chega perto do que Deus tem. Por isso que eu te fiz um convite, saindo daqui, coloque no papel o seu pedido, coloque a sua sugestão de resposta e guarde isso, e se surpreenda quando você um dia abrir esse papel e ver o que Deus fez na resposta, que é a perfeita resposta dele. Talvez você está olhando na salvação do seu filho, e Deus está olhando a salvação de todos os seus familiares, todos os seus vizinhos e outras pessoas, além das próximas gerações, aleluia! Os planos de Deus são melhores e maiores, só Ele tem a resposta certa, todas as outras parecem respostas certas, mas nenhuma se compara à resposta de Deus. Eu quero fazer uma oração com você, queridos. E a primeira oração desta noite é uma oração dessa tarde, é uma oração de renúncia, aonde você, se tiver coragem, vai renunciar à sua resposta e vai falar: eu quero a resposta que vem do Senhor. Porque eu sei que a resposta perfeita é a tua, ela é muito melhor do que a minha. Você tem coragem de fazer isso? Você entende que a resposta de Deus é melhor? Então saia do seu lugar e venha até aqui à frente, vamos orar nesse momento. Pode chegar mais à frente. Não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Olha aí, e se ele fizer? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Segurado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Se Deus fizer, Aleluia, aleluia. ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Queridos, talvez a pergunta para nós aqui é: o quanto eu tenho que renunciar para que o plano perfeito de Deus se cumpra? O quanto eu tenho que renunciar para que o plano perfeito de Deus se cumpra, para que a resposta certa de Deus se cumpra? E a minha resposta é: até você entregar o seu Isaac. Quando a gente entregar o nosso Isaac, a gente chegou lá. E você sabe do que eu estou falando, né? Entregar o Isaac, queridos, é a prova onde a gente diz: eu sei que o Senhor tem promessas, eu sei que o Isaac é a promessa, eu amo o meu Isaac, mas se o Senhor está pedindo, eu te entrego. Ainda que eu não sei como que isso vai ser resolvido, eu não tenho mais idade para gerar um filho, eu não sei como que vai ser o final disso, eu estou simplesmente sem saber, mas eu obedeço porque eu sei quem tu és. E se o Senhor está pedindo, é teu. E aí se ouve a voz de Deus dizendo: não mate a criança, agora eu sei que você me ama mais do que o teu único filho. Se tem alguma coisa na nossa vida, queridos, que a gente não consegue entregar, esse pode ser o nosso Isaac. E esse pode ser o motivo das coisas estarem estagnadas, paradas, represadas. E a hora em que a gente romper, o manancial de Deus vai fluir e as coisas vão acontecer. Eu te fiz uma pergunta: qual é a petição que você poderia fazer aqui, que dependendo da resposta dela, todas as demais podem ser atingidas e abençoadas? Deixa eu te responder isso. A sua aliança com Deus, a sua vida com Deus, é aonde tudo está atrelado a isso. O fundamento é a sua comunhão, é a sua intimidade, é a sua entrega, é a sua dependência, é a sua renúncia, é a sua obediência. E se isso estiver alinhado, se prepare para viver todos os planos de Deus para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta tarde, para o momento, Senhor, que estamos clamando pela resposta certa. Sabemos, Pai, que os nossos corações, eles planejam, elaboram, eles fazem planos que parecem lindos e maravilhosos. Mas, Pai, nós queremos nesta tarde
renunciar à nossa maneira de ver, à nossa limitação, à nossa falta de visão, e estamos pedindo aqui agora, Pai, o teu discernimento, estamos pedindo a tua revelação, estamos pedindo para que o Senhor esteja construindo, fazendo, respondendo segundo o teu coração. Por mais que eu quero, por mais que eu desejo, Pai, o meu desejo está submisso à tua vontade, o meu querer está submisso à tua vontade. Te obedecer é o nosso prazer, te obedecer é a nossa alegria, e o que queremos, Pai, é que tudo aquilo que o Senhor tem aconteça, se cumpra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas olha pra mim, eu me humilharei, seu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Deixa ele tocar. Olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Oh, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, Senhor, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Queridos, eu quero finalizar nesse momento, mas eu não posso finalizar sem antes fazer um convite a você que quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus ou reconciliar com Jesus, dá um sinal com a sua mão, eu quero orar pela sua vida antes da gente finalizar agora. Tudo começa pelo compromisso, queridos. Tudo começa por um compromisso com Deus. Então é hora de fazer ou refazer esse compromisso. Se temos alguém para entregar a vida para Jesus ou reconciliar, dá um sinal com a sua mão. Dá um sinal com a sua mão, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas Ele consegue. Por isso, quando você entrega, Ele entra em ação. Não é do teu jeito, não é pela tua força, mas confie que o Espírito Santo vai fazer. Só levantar a sua mão, estaremos orando por você que quer aceitar a Jesus ou reconciliar com Jesus. Dá um sinal com a sua mão e estaremos orando. Pode parecer uma guerra, pode parecer uma luta, mas ela já foi vencida. Na cruz, já está vencida. E você pode nessa tarde viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Basta uma posição, basta um posicionamento. Se temos alguém para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você. Entregar a vida para Jesus, levante a sua mão e eu quero orar por você nessa tarde. Pode ter certeza que Deus tem algo para a sua história.
Amém, queridos? Se todos estão em Cristo, amém, glória a Deus e aleluia. Uma semana que vem, nós continuamos esta campanha no segundo elo, buscando a resposta que vem do Senhor, a resposta certa. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo reinem e habitem em cada coração. Quem concorda e acredita, fala o quê? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Cumprimente seu irmão, diga que bom que você veio, volte mais vezes. Diga para ele, traz alguém com você a semana que vem.